Dando sequência à parte de ligações covalentes, vou dar mais dois exemplos para vocês para que a gente fixe legal essa ideia do compartilhamento de elétrons, que é uma ideia interessante, mas ela não é tão prática de visualizar quanto a ligação iônica, que é simples, que é aquela da transferência. Aqui no compartilhamento, você tem que entender a ideia de eletronegatividade, a ideia do uso simultâneo desses pares eletrônicos. Então vou ter aqui mais dois exemplozinhos para a gente poder fixar isso daí. Então olha só, aqui trabalhando com gás carbônico, CO2, aquela ideia do carbono, 4 elétrons na sua última camada e precisa de 4 ligações para se estabilizar. O oxigênio é família 6A ou família 16, ele tem 6 elétrons na última camada. Esse cara aqui é mais fácil de você visualizar a característica dele. 6 elétrons na última camada, usando a regra do octeto como referência, o que é mais fácil para ele? Ganhar 2 ou perder 6? Muito mais fácil ganhar 2 elétrons. Então o que ele precisa? Ganhar elétrons, é ametal. Carbono o que precisa? Ganhar elétrons, é ametal. Entre ametais é compartilhamento de elétrons. Eles vão formar pares e vão usar simultaneamente esses pares. Olha só como é que funciona. O oxigênio aproxima um de seus elétrons da órbita do carbono, que fará a mesma coisa com um dos seus últimos. Isso ainda não estabilizaria, porque o oxigênio pularia de 6 para 7 e o carbono de 4 para 5. Então eles vão continuar esse compartilhamento até fecharem um octeto. O oxigênio com 2 compartilhamentos com carbono fechou os 8 que precisava. Olha só, os 6 que eram dele, mais os 2 que ele compartilha com carbono. Fechou para ele. O carbono que tinha 4 passou a ter 6. O que você me faz? Coloca mais um átomo de oxigênio e aí faz mais 2 pares compartilhados. Ok? Então, compartilhamento de elétrons é isso. É você ter formação de par eletrônico, geralmente com cada espécie contribuindo com um elétron e esse par sendo usado simultaneamente pelos dois. Lembrando, mais à frente, vamos trabalhar inclusive em exercícios, não necessariamente os compostos e as substâncias serão formados por átomos só de 2 elementos. Eu posso, por exemplo, aqui no lugar do oxigênio, se eu quiser, eu posso botar uma outra espécie. Eu posso completar essas valências com hidrogênio ou com outro elemento qualquer. Tá? Então, a gente está trabalhando com exemplos mais simples, mas posteriormente a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso daí. Tranquilo, rapaziada? E mais um exemplo para a gente poder fixar, o gás cloro. Cloro, família 7A ou 17, tem 7 elétrons na última camada. Precisa de uma ligação só. Ele pode fazer isso com outro átomo de cloro, por exemplo. Aqui, ó, um compartilhamento de elétrons, cada espécie passa a ter 8 e estabilizou tanto um átomo de cloro quanto o outro. Ok? Beleza? Então, por hoje, com esses dois exemplos e o da última aula, a gente fixou legal essa parte inicial da parte de ligações covalentes, ok? Na próxima aula eu vou falar de propriedades dos compostos covalentes, que é um item muito amplo, porque, por exemplo, quando a gente fala de composto covalente, pode encontrá-lo, por exemplo, nos 3 estados físicos da matéria, então tem uma variação muito maior do que nos compostos iônicos e a gente vai aprofundar muito isso na próxima aula, ok? Não se esqueçam, se inscrevam nos nossos canais, no Face, no YouTube e vem com a gente, vem de exatamente.